E não adianta usar máscara para tampar o olho não, hein? Tô de olho, não vai pôr máscara no olho não, que eu tô bem atento, não vale dormir. Igreja, então pega a palavra de Deus na sua mão, vamos juntos aqui orar para que Deus nos dê direção, nos dê sabedoria e entendimento. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, pegamos da espada nas nossas mãos, a espada que é a tua palavra, Senhor, a espada que é a palavra que nos tem dado força, que nos tem dado direção, e que nesse momento, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor venha trazer a tua direção ao coração do teu povo, venha falar de uma forma poderosa, Senhor. Precisamos desse tempo ouvir a tua voz. A tua palavra diz que haverá um tempo em que muitos irão de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, atrás da tua palavra e não acharão. Ah, meu Senhor, este é o tempo de nós buscarmos ouvir a tua voz, ó Espírito Santo. Temos sede, Senhor, temos fome da tua palavra. Então declaramos, ó Deus, dá-nos neste momento a tua direção, para a honra, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, então, nós vamos à palavra de Deus nesse momento, e eu quero falar sobre a queda da Babilônia. E esse é um tema, meus irmãos, que volta e meia fica em destaque na mídia, nos meios evangélicos. Muita gente falando da Babilônia, 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 mas o que é Babilônia? E eu preciso, junto com vocês, estudar esse assunto no dia de hoje. Eu preciso, junto com vocês, entrar no contexto histórico e também profético da Babilônia. Eu preciso disso hoje, amém? E olha só, ouçam isso daqui. Alguns comparam emissoras de TV, de rádio, jornais impressos ou eletrônicos, entre outras coisas, a figura da Babilônia. Ouça isso daqui, por favor. Mas o fato é que esses não são nada mais, nada menos do que meios instrumentalizados pelo conceito babilônico para levar toda sorte de iniquidade e males à sociedade e às famílias que comem do alimento oferecido. Então muito se fala do sistema babilônico, muito se fala do sistema babilônico difundido pelos meios televisivos, pelos rádios, pelos jornais. Meus irmãos, mas eu vos afirmo que todos esses são instrumentos que fazem parte do contexto do Império Babilônico. E ouça ainda mais. Muito se fala desse termo Babilônia, então vamos estudar um pouco. Vamos estudar um pouquinho desse termo. Tem termos que eu vou usar aqui nessa noite, meus irmãos, que dentro do algoritmo de análise do YouTube pode ser até censurado, sabia? A nossa live com 500 mil pessoas ouvindo nesse momento pode até cair, mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui acerca desse sistema
saber. Então devemos perceber que a Babilônia, olha, ouça isso daqui também, que é muito importante para a gente poder entender o estudo, para a gente poder entender a palavra sobre a queda da Babilônia. A Babilônia, ela sempre vai estar sendo contextualizada dentro do preceito da arrogância. Eis, a Babilônia vai ter como um dos seus pilares, dentro do seu conceito institucional, a arrogância, querendo sempre alcançar os céus, a glória. Vocês já vão entender na onde que esse assunto vai dar. Então, sempre que a Babilônia é colocada em evidência, você vai ver a figura da arrogância, da prepotência, de sempre querer estar em destaque, alcançando cada vez voos mais altos, querendo tocar na glória de Deus. E por isso o império babilônico é um império perigosíssimo e que tem que ser combatido pela igreja do Senhor Jesus. Vai comendo aí. No contexto histórico, vamos passar rapidinho aqui no contexto histórico. Vocês sabem que quando Deus, Ele olha para as nações, quando Deus olha para a sua criatura, e Deus ele vê ali no tempo de Noé, Deus vê a iniquidade crescendo, Deus vê o pecado predominando, Deus vê que toda a sodomia, toda sorte de pecado, toda sorte de engano, toda sorte de homicídio, de suicídio, de depravação, de desvio moral, de desvio social, toda sorte de mal vinha crescendo na sociedade, vinha crescendo na humanidade a níveis sem escala, a níveis altíssimos. Então Deus ele olha para a sua criação e vê a iniquidade crescendo. E aí Deus ele vai anunciar o dilúvio. Deus ele vai anunciar o dilúvio. Deus ele vai numa tentativa ali de resetar, de reiniciar a humanidade. Deus ele vai enviar o dilúvio à terra nos tempos de Noé. E vocês sabem que o dilúvio, a chuva caiu durante 40 dias incessantes sobre a terra. Quem lembra este ano, quem é de São Paulo lembra, nós tivemos uma madrugada de chuva forte. No outro dia a cidade estava embaixo d'água. É bem da verdade que a nossa cidade é uma cidade que não tem a água não escoa, né? Uma cidade petrificada, uma cidade que não tem, a água não escoa. Isso é fato. Mas imagina, só para comparar, 40 dias de chuvas incessantes caem sobre a terra. E a Bíblia diz que durante 150 dias as águas predominam sobre a terra. Durante 140 dias. Só aí nós já temos quase 200 dias entre a precipitação do dilúvio e a diminuição gradual do nível da água sobre toda a face da terra. E lá na frente, isso já no Gênesis 8, não é aí que a gente vai ler não, só presta atenção por favor, para você não perder o fio da meada. E lá no livro de Gênesis 8, a Bíblia vai dizer que a arca do Senhor, ela pousa, ela
E o sinal de Deus da aliança conosco foi o arco-íris. A Bíblia fala sobre o arco, o arco de Deus sobre os céus. E hoje nós conhecemos como arco-íris. Até mesmo para entender um pouquinho isso daqui, ouça por favor, meus irmãos. A íris, na verdade, que nós acrescentamos, se tornou uma palavra, o arco-íris, a gente acabou complementando um com o outro. A íris é aquele aspecto luminoso produzido pela difração da luz branca. Olha como que isso acontece. Ouça isso daqui. O arco-íris surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar após uma chuvarada, por exemplo. Quando um raio bate na borda de uma gotinha de água de vapor, a luz branca do sol é desviada e se decompõe nas 7 cores que compõem o seu espectro: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Olha que interessante, né? A luz branca, pelo fenômeno poderoso, milagroso que só Deus pode fazer, ela se torna em uma luz refratária. E aí nós vemos aquele arco bonito que hoje conhecemos como arco-íris. Então Deus ali, Ele faz uma aliança com a raça humana, conosco. E a ordem de Deus tinha sido para: vão, sejam fecundos, multipliquem a terra, povoem a terra. Tem gente que está cumprindo isso até hoje, né? Abrindo um parênteses aqui, tem gente que está cumprindo até hoje, está povoando. Então a ordem de Deus foi essa, meus irmãos. Ó, sem acusação, hein? Sem um acusar o outro. Então a ordem desse tal de Nimrod, a Bíblia vai falar desse Nimrod, que é um poderoso caçador diante do Senhor, que teve o seu reino em princípio em Babel. Olha só, surge a capital babilônica, Babel. Então esse rei poderoso institui ali em sua capital, depois ele vai povoar também outros lugares, mas a princípio as pessoas, elas se aglomeram, elas se concentram em Babel, que viria a ser a capital do Império Babilônico. Então Babel estava situada entre os rios Tigre e Eufrates, com ótima localização geográfica. Então Babel era um lugar formoso, era um lugar atrativo de se habitar. Mas lembram-se que a ordem de Deus havia sido para sair e popular a terra, para se espalhar pela terra. Atenção, meus irmãos, e com tudo isso, eu quero que você abra agora a sua Bíblia, um pouquinho agora que eu falei da história. Vocês já estão folheando, calma aí, vocês já estão folheando. Mas antes de você abrir, a instituição da Babilônia, que é a Torre de Babel, ela vai caracterizar algumas coisas importantes que a gente vai ler agora. Capítulo 11 de Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 11 do primeiro livro de Gênesis. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 de Gênesis 11. Por favor, igreja. Você que acompanha essa transmissão, está com a sua Bíblia? Abra em Gênesis capítulo 11, verso 1. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-lhes bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edificamos
Estava falando sobre a questão da ordem de Deus para que as pessoas povoassem a terra. Alguns fatos que nos levam, que nos acendem uma análise crítica agora em relação ao descumprimento da ordem de Deus ao povo que tinha sido de se espalhar, e o povo preferiu ficar em Babel. Todos edificaram no mesmo lugar, todos edificaram no mesmo lugar, porque naquele tempo havia uma única língua, uma única nação, uma só língua naquela época. Está vindo mais do que nunca fortemente aí uma tentativa de globalização. Sabe o que significa globalização? Todas as nações embaixo de um único poder. O que te lembra isso? O que te lembra isso? A nova ordem mundial. O que te lembra isso? Meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, o que está acontecendo nos bastidores, a gente tem que orar muito a Deus, para Deus guardar a igreja. Olha que lá no princípio já havia por parte dos povos a ideia de ter uma única língua, uma única nação, um só povo. Mas Deus havia dito: não, vocês têm que se espalhar, vai ter vários povos. Não, nós queremos que haja somente um povo, uma nação, uma só língua, uma só cultura. Veja que Jesus, quando chamou, ele chamou 12. Veja que Deus, quando instituiu Israel, instituiu 12 tribos. E quando Jacó vai abençoar os seus filhos antes de morrer, ele abençoa cada filho de uma forma, porque a diferença é sadia, é necessária. Ninguém pensa igual ao outro. É óbvio que, se falando de igreja, estamos embaixo de um só ordenamento, que é o ordenamento de Deus. Mas ainda assim, cada um tem uma forma de agir, de pensar, de falar, de chorar, de sorrir, é ou não é? Mas veja, o povo falou: não, vamos ter uma única nação, uma só língua. Então, essa questão aqui, meus irmãos, eu vou preparar um estudo futuramente para falar sobre globalismo, nova ordem mundial. E não vou aqui conspirar, não, meus irmãos. Bíblia. Não vou conspirar aqui, viajar na pacotinha, falar que o anticristo é A ou B. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe. Ficam aí falando que é governo tal, que já falaram que é o cara da França, já falaram que é o Trump, já falaram até que é o Bolsonaro. Pessoal, quem tem boca fala o que quer, é ou não é? Agora só vai estar ouvindo quem for incauto. Por isso que temos que estar na palavra. Tem que estar na palavra, senão você começa a comer uma teoria estragada e vai fazer mal para a tua vida espiritual. Mas eu vou preparar isso daí futuramente. Mas vamos voltar aqui à questão da Babilônia. Eu sabia que hoje a dedicação maior seria a palavra, meus irmãos. E está só começando isso daqui. Se preocupa não, que até às 11 da noite a gente termina. Eu ouvi um amigo, uma da saudade, né? Quanto tempo eu não os vejo. Brincadeira, gente. Então ouça isso daqui. Um outro fato, uma outra característica em relação à desobediência da Babilônia. Eles foram arrogantes diante de Deus, pois queriam tornar-se grandes e célebres. Eles queriam se tornar celebridades. Vamos construir uma torre bem alta para que o nosso nome seja célebre, seja famoso. Alguns historiadores até cogitam o fato deles temerem um novo dilúvio, mas Deus fez uma aliança. Alguns cogitam que a Torre de Babel foi construída bem alta para um novo dilúvio não acontecer, mas certamente não foi por isso. Certamente foi porque já nessa época havia a arrogância. Eles queriam ser celebridades.
Uma outra característica, eles fizeram questão de não serem espalhados pela terra. Eles fizeram questão, a Bíblia fala, para que nós não sejamos espalhados, vamos ficar aqui. Veja que foi uma decisão deles, contrariando a ordem de Deus. Vamos ficar aqui, é aqui que a gente vai ficar. E vocês acham que eles queriam ficar tudo junto por questão de segurança? Claro que não, mas sim por desobediência e arrogância diante de Deus. E a última característica aqui para a gente seguir com esse estudo: a dispersão foi sob juízo. A dispersão foi sob juízo após a confusão que Deus colocou entre eles. Não foi o que diz a Bíblia? O Senhor desceu, olhou a obra do povo e falou: não está certo isso. Já estão de novo saindo dos meus planos. Aí o que Deus fez? Derramou a confusão. A Babilônia, meus irmãos, é um lugar de confusão. É um lugar onde ninguém se entende. E o que Deus fez? Deus falou: vocês vão ser rebeldes? Vocês não vão obedecer minha ordem? Então a partir de hoje vai ter confusão no meio de vocês. Já que vocês, de uma forma global, conseguem se comunicar, a partir de agora cada povo vai falar uma língua. Aí surgem as línguas. Aí surgem os impérios. Multilíngua. E aí quando isso acontece, um olha para o outro tentando falar. Imagina, é como se eu tentasse me comunicar com um indiano. Não vai entender. Nem com um americano, vamos ser mais simples. Com um americano nativo. Se um americano tentar se comunicar comigo, eu vou entender palavras soltas. Eu vou falar: não. Não speak English. Please, I'm sorry. Então, meus irmãos, foi isso que Deus fez. Falar: vocês estão sendo nação rebelde, então a partir de agora eu vou derramar sobre vocês a confusão. Então Babel, na sua arrogância, na sua prepotência, é caracterizada também como um lugar de confusão. É isso que a Babilônia faz, traz confusão. Já vou pedir para você abrir de novo, mas ouça um pouquinho mais a história. Aí vai surgir o Império Babilônico. A Babilônia vai passar a ser, estrategicamente falando, uma cidade que influencia as outras nações, que domina sobre as outras nações. Então, quando que isso vai acontecer, meus irmãos? O segundo Império Babilônico, ele começou entre 612 antes de Cristo. E sabe o que ele foi marcado? Olha o que foi marcado o segundo Império Babilônico. Ele foi marcado pela derrota dos assírios para os caldeus. O rei da Assíria, o povo assírio, era o predominante nessa época. E aí surge o Império Babilônico, o Império Caldeu. Sempre que você ouvir falar de povo caldeu, é povo babilônico, é a origem deles. Então, se é surgido nessa época, em 612, o Império Babilônico. E o que vai acontecer depois disso? Então, depois da morte do rei assírio, olha que nome, Asbanipal, quem assume é Nabopolassar, pai do famoso
O céu é o limite, que é cada vez mais. Só que a Babilônia também é o lugar da confusão. Quem está entendendo até agora, igreja? Tá claro? Tá mesmo? Não me senti muita firmeza na mão, não. Levanta com o pé, tá mesmo? Tá fácil de entender? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que vai acontecer agora para a gente poder evoluir? A Babilônia, ela vai levar em cativeiro o reino norte, o reino de Judá. A Babilônia chegou na onde? No povo de Deus. O rei Nabucodonosor chega no povo de Deus. A gente já estudou nesses tempos de transmissão online, já falei sobre o cativeiro, tá no YouTube aí. Então Nabucodonosor vai dominar Israel, melhor dizendo, o reino do norte, Judá, e vai levar o povo cativo. E vai também sitiar Jerusalém em 3 fases, não é isso que a gente falou? Vai a primeira leva, a segunda, e lá na terceira ele vai destruir o templo e vai deixar uns poucos em Jerusalém, inclusive o rei Zedequias, se não me falha a memória. Então olha só, a Babilônia já chegou no império, no reino do povo de Deus. Aí sobre esse domínio, a gente tem alguns profetas que falaram do que aconteceria. Entre eles Jeremias, Ezequiel, o próprio Daniel, que sofre o exílio babilônico, né? Belsassar, chamado pelo rei babilônico, na verdade, dos seus 3 amigos, não é assim? Eles foram também levados lá para Babilônia. Então o que vai acontecer aqui, meus irmãos? Primeiro vem a profecia. Então a gente tem que se atentar a uma coisa. A profecia de Deus, já falei aqui em outras ocasiões, a profecia, na verdade, é para ela não acontecer. Quando vem uma profecia, é para tentar livrar o povo do castigo que está vindo. Mas quando ela se cumpre, aí, meu irmão, já é tarde demais. Então o que vai acontecer aqui? Jeremias ele vai profetizar sobre a queda da Babilônia. Olha só, a Babilônia está em evidência, está no período de ascensão, mas o profeta de Deus vai declarar a queda da Babilônia. Abra a tua Bíblia aí, por favor, Jeremias, capítulo 51, livro do profeta Jeremias, capítulo 51. Vamos ler do 1 ao 10 de Jeremias 51. É uma profecia muito longa, tá? Muito extensa. Eu vou me ater aqui aos 10 primeiros versículos, aí depois você pode ler o restante da profecia. Todos acharam? Jeremias capítulo 51. Vamos lá? Gente, mas vamos lá, gente. Cheguem aí. Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O
veremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Para ele, peço, por favor. Olha lá, a Babilônia quer um copo de ouro na mão do Senhor, que destronava as nações, mas novamente a sua arrogância, novamente a sua prepotência diante de Deus está nas alturas, está tocando os céus, porque a Babilônia é arrogante, a Babilônia é prepotente, a Babilônia é desobediente a Deus. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Eu não vou ler na íntegra aqui não, mas a Bíblia vai falar em Daniel 4, toma nota aí depois para você ler, sobre a profecia de Deus contra Nabucodonosor. Chega uma certa noite, Nabucodonosor tem um sonho muito doido lá, sonha com uma árvore muito frondosa, plantada num jardim, que cresceu e que vinham as aves se pousar na sua copa, e era uma árvore muito frondosa, muito linda, mas de repente essa árvore é tirada, só fica só a raiz e o orvalho cai sobre essa árvore. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? A queda de Nabucodonosor, a queda daquele que se colocou de uma forma arrogante e prepotente diante de Deus. Ouça isso aqui rapidinho. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Depois, eu não vou falar onde está não, só me olha aqui, ó. Olha só, isso aqui foi depois que Daniel proferiu a profecia contra Nabucodonosor. Está em Daniel 4, mas depois você dá uma destrinchada aí. Corre atrás também. Amém? Olha só, ao cabo de 12 meses, ou seja, depois de um ano, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse. Quem falou? O rei Nabucodonosor, a Babilônia. Olha o que ele disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha o que Nabucodonosor fala quando estava passeando pelo palácio. Não é essa a grande cidade minha, da minha glória, da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e partiam comer as ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Caiu a Babilônia, caiu a arrogância. Aquele que queria alçar a glória de Deus está caído, humilhado diante do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso. O Império Babilônico acha que está seguro. Esse é o grande erro, porque Deus, meus irmãos, quando abate, Deus ele derruba, Deus ele humilha, Deus coloca no pó e na cinza. Porque uma coisa que não é admissível diante de Deus é a arrogância, a prepotência, querer tocar na glória que só a Deus pertence. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Então, ali, mas no fim daqueles dias que ele falando, ele narrando: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, depois de passar os 7 tempos sobre ele, da profecia que Daniel houvera interpretado, ele diz: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou a vir a mim o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei. Aprendeu, foi? Aprendeu, foi, neném?
O que está por trás do Império Babilônico? Qual que são os interesses da Babilônia? Glória, poder, domínio e rejeição a tudo o que se chama pelo nome do Senhor. Então logo me tornou a vir um entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Olha só o que Nabucodonosor declarou, que ele foi abatido na soberba, na arrogância, na prepotência dele. Babilônia, Império Babilônico, sistema babilônico. Vamos terminar essa palavra, meus irmãos? Falei até às 11, então. Veja que realmente a soberba da Babilônia precedeu a sua queda. Deixa eu só voltar rapidinho aqui. Quando Deus ele derramou a confusão, quando veio a confusão sobre a Babilônia lá no início, sobre a Babel, sobre a torre que estava sendo edificada, a Bíblia diz que a partir dali cada um abandonou a sua obra e seguiu o seu caminho. Meus irmãos, Deus não vai permitir que a Babilônia cumpra o seu propósito. Deus vai destruir as obras, os intentos babilônicos. Sabe por quê? Porque existe uma igreja clamando por justiça, porque existe uma igreja clamando pela manifestação do poder de Deus. Pastor, o que eu já posso tipificar como Babilônia? Exatamente esse sistema podre que nós temos presenciado nos dias de hoje, a níveis globais. Não pense que é só aqui no Brasil, não. Aqui parece que o negócio é mais escrachado, né? Parece que o negócio aqui faz uma certeza de que não vai dar em nada. O negócio aqui parece que é um pouquinho, a gente tem que orar mesmo, tem que orar mesmo. Mas esse regime babilônico, meu irmão, minha irmã, é a nível mundial. Existem famílias riquíssimas, poderosas, bilionárias, alimentando esse sistema babilônico. O sistema da desinformação, o sistema da heresia. Eu não sabia, mas eu ouvi, não lembro em qual canal que eu ouvi uma vez. Você sabia que as produções pornográficas a nível mundial são as que mais dá lucro? Olha que sistema podre. A pornografia, meus irmãos, está no topo entre o que mais dá lucro para os seus produtores. Veja se não é um sistema babilônico sendo implementado a níveis mundiais. A arrogância, a desobediência, a prepotência. E mais, querem também nos envergonhar, usam nossos símbolos sagrados, o nome do nosso Senhor sagrado, para tentar humilhar o povo santo de Deus. Mas a arrogância da Babilônia vai cair por terra, meus irmãos. Deus ele é fiel porque existe uma igreja aqui. Por isso que a igreja tem que orar. Sabe? Às vezes você fala, poxa, a igreja tem que ser levada, mas se a igreja for levada, aí já era mesmo. Aí como que a Nova Jerusalém vai descer aqui? Não vai ter mais nada. Nem aeroporto para pousar a Nova Jerusalém vai ter mais. Porque é tanta iniquidade que é só a igreja para combater isso daí. Ó, vou falar algumas coisas aqui, ó. Genealogia de gênero, esse estudo do gênero aí. Como é, pessoal? Ideologia de gênero, obrigado. Ideologia de gênero, que homem não nasce homem, que mulher não nasce mulher, que é o sistema, que são as condições hormonais que definem regime
homossexualismo, tráfico de drogas, abertamente. Sistema babilônico, igreja, querendo atingir as bases da nossa nação. Vamos terminar isso, igreja? Oh Deus! Começamos no Gênesis. Deu para entender o contexto histórico? Alguma dúvida, igreja? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? A gente entendeu o contexto histórico. A Babilônia sempre vai ser evidenciada como arrogância, querendo alcançar. Não é isso que eles querem? Querem pop, querem os melhores patrocínios, querem muito. E deixa eu falar uma coisa: nunca é suficiente. É isso que eu fico louco. Nunca é suficiente. Pode ganhar milhões hoje, não tá bom. Quero dobrar, quero mais ainda. A Babilônia nunca se sacia, ela sempre quer mais e mais e mais. Sabe por quê? Porque o pacto dela é com as trevas. E deixa eu falar uma coisa. Não vou falar isso não. Não vou falar não. Eu vou orar para Deus mostrar para vocês. Eu vou orar. Que tem muita coisa aí que a gente alimenta, que é o Império Babilônico, torcendo para a gente se afundar naquilo. Tem orado? Vou orar. Tá certo que a gente não vai viver numa bolha, né? Jesus disse: olha, se fosse para vocês, se fosse para nós sermos salvos, somente nós sermos salvos, a gente seria arrebatado daqui. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Jesus disse: olha, vocês estão vendo aí esse Império Babilônico, vocês estão vendo tudo isso, mas vocês não fazem parte disso. Vocês são aqueles que vão contra esse sistema babilônico maldito. E contra isso é fácil? É muitas das vezes mais fácil ficar quietinho. Porque para lutar, para ir contra, tem que ser a fé. Vamos terminar? Apocalipse 18. Vamos ver a mensagem profética sobre o sistema, o regime babilônico. Lá no livro da Revelação, quase no finalzinho, quando João já está terminando de escrever a Revelação, vem lá a sentença contra a Babilônia, o anúncio da queda da Babilônia. Vamos ler do versículo 1 ao 8, diz assim: depois dessas coisas, que coisa, né, igreja? Tudo que passou, as taças, as trombetas, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que
oferenda a Satanás, para que a sua glória não seja abatida. Mas quando Deus soprar, vai cair a Babilônia, igreja. E a orientação de Deus para conosco é: meu povo, fugir da Babilônia, foge da Babilônia, foge, para que você também não seja participante do seu cálice, da sua recompensa, porque vai ser dobrada. Vai ser dobrada, porque a vingança de Deus vem. Amados irmãos, é isso que eu queria dizer aqui nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a nós, igreja. Entenda que esse regime babilônico, ele está atuante nesse tempo como nunca. Lembra-se da história, para que você saiba o que é a Babilônia, para que a gente não seja papagaio e ficar repetindo. Olha o que é a Babilônia: é a arrogância, é a prepotência, é querer alcançar o céu, a glória. Mas Deus vem com juízo. Amém. Vai ver o que vem. Amém? E toda a igreja diz: glória a Deus.